Meus amigos e minhas amigas, vamos trocar uma ideia aqui, bater um papo aqui que vai ser super interessante para vocês, tá? Eu fiz um levantamento e fiz um estudo sobre a parte financeira, tá? Principalmente você que está começando sua caminhada agora, está começando a melhorar um pouco de vida, sair de uma situação de um salário mínimo com um valor um pouco mais alto e até para você tentar galgar coisas melhores na vida de vocês, tá? Vamos conversar aqui, ó. Por exemplo, quem ganha R$ 1.621 sempre está achando que o problema sempre é o que você ganha, tá? E tem pessoas que ganham 50 mil, 30, 80 e acham que o problema também está na forma de como você vai administrar esse dinheiro. Sempre o problema é o quanto você consegue administrar e como você pensa em relação ao dinheiro. Nem sempre você ganha muito disso se você vai ter uma solução boa e uma solução financeira real na sua vida, tá? De crescimento, de você ter patrimônio, de você melhorar de vida. Então vamos entender aqui, ó. Tem gente que ganha 100 mil por mês e ela entende que o problema é a falta realmente de conhecimento. Sem conhecimento você continua no jogo errado. Aí você, em vez de crescer, você consegue descer a escada novamente e muitas das vezes voltar para o buraco onde vocês estavam. Então vamos entender aqui como funciona o jogo do dinheiro e usar as regras com inteligência. É o conhecimento que você tem que ter em relação às outras pessoas que não têm, tá? O conhecimento é sobre vida financeira. Eu vou mostrar para vocês aqui os níveis das rendas. A gente vai tomar por base, é um estudo, esse estudo ele funciona praticamente a nível de Brasil, tá? Tem vários tipos de blogs, informações que tem na internet e a gente vai tirar padrões de salários, de rendas que existem das pessoas que trabalham. A gente vai partir de uma renda de 1.621, vamos pegar um formato de renda de 2.500 a 3.000, de 5.000 a 8.000, de 10 a 15, de 15 a 30 e de 30, partindo de 30, 45, 50 até 100 mil reais, tá? Esse é o jogo que eu vou passar para vocês entenderem na vida real como vocês vão fazer para vocês mudarem de nível, tá? Então presta atenção aqui, eu vou contar a vida real e cada fase e o que ela contém para vocês, como armadilhas, pegadinhas, problemas, tá? Que na maioria dos casos toda renda financeira tem alguma pegadinha que vocês têm que entender, tá? Sejam nos impostos, nas tributações, e o que separa realmente a pessoa que está presa no sistema da roda dos ratos e as pessoas que realmente vão subir de nível, e é essa que é a diferença para você conseguir crescer com sabedoria. Vamos junto nesse desafio aqui? Vamos lá, os desafios eles vão mudar conforme você vai avançando de nível. Não tem o jogo, quando você joga um jogo na internet? Você joga o joguinho lá, o que acontece? Nesse joguinho você tem fases. Então, se você morreu naquela fase, você volta para a mesma fase que você estava até você poder passar de nível e você subir de degrau. É isso que acontece com a parte financeira, é a mesma coisa, a gente não muda nada, tá? Vamos lá, o vilão, ele continua sendo sempre o quê? É a sua falta de conhecimento, a sua mentalidade, o que você tem dentro da sua cabeça em relação a quanto você ganha e como você pode subir de nível. Vamos lá, no degrau mais baixinho, degrau mais baixo, vamos pensar no salário mínimo, tá? De R$ 1.621. Ele é um modo praticamente em que as pessoas estão ali vivendo no sufoco, né? É uma sobrevida. Você está ali naquele modo, você sobrevivendo no dia a dia. Você não está ganhando dinheiro para você poder reinvestir, você multiplicar um patrimônio, muito menos você fazer um investimento mais alto. Então esse nome já diz, é o salário mínimo. É o mínimo para você subsistir, né? Para você poder viver com uma qualidade assim zero, quase nada, tá? Se você já viveu ou vive ainda nessa realidade que eu estou falando para vocês, você sabe como funciona na realidade do dia a dia, como a vida é exatamente assim, tá? Então vamos entender aqui, ó. O dinheiro ele entra no começo do mês, né? Você cai seu pagamento, aí você tem os seus consumos, que é o quê? Compra da casa que você tem que fazer, as suas contas de água, de luz, seu aluguel, suas internet, seu combustível, enfim. Aí até o dia 10, dia 15 mais ou menos, dependendo da sua vida e como você tenha de despesas, praticamente tudo já foi de ralo, tá? Você acaba com esse dinheiro rápido. Aí você fica torcendo para quê? Para tentar esticar alguma coisinha de alguma sobrinha que você tenha guardado lá até cair o próximo pagamento. Gente, isso é a vida de milhares e milhares e milhares de pessoas pelo Brasil afora. É uma realidade que é isso, tá? É a vida cotidiana do dia a dia. Aí a cabeça de vocês não descansa nunca. Por quê? Quanto mais problema financeiro você tem, mais possibilidade de você desenvolver doenças, desenvolver manias, desenvolver síndromes, tá? A falta de você dormir, principalmente tomar remédio, insônia, tudo vem da parte financeira, tá? Você, muitas das vezes, a pessoa tem coceiras no corpo, a pessoa tem psoríase,
Tudo isso é nervosismo, é o sinal do seu corpo alertando que você não está numa plenitude equilibrada do seu corpo. Então você dorme pensando na conta, no boleto, né, que vai vencer amanhã, que vai vencer no outro mês. Você não consegue, você tem um inferno mental. Você fica pensando sempre como você vai conseguir resolver a sua vida. Tudo muito caro, arroz, feijão, compromissos, gás. Então você está realmente no limite. E a única meta de você sobreviver é você passar esses dias e esperar o próximo pagamento cair, né, consecutivamente no outro mês. Nesse nível você não vai conseguir nada. É um nível de estresse total. Vamos lá. Se você mudar a sua mentalidade, o seu conhecimento, e você começar a tentar pegar rendas extras, você tem que começar a ler, botar conteúdo, trabalhar com inteligência e não tem outro caminho. Você vai ter que fazer renda. Você vai ter que aumentar isso aí que você já ganha. Então você vai procurar o quê? Assistir vídeos como esse aqui, esse canal que vai botar você para frente. Você procurar livros, conteúdos onde você vai aprender uma nova habilidade, uma nova forma de você fazer uma renda extra. Isso é muito importante, tá? O dinheiro ele não aceita desaforo. Tem situações que você tem que trabalhar um pouco mais. Não vai na conversa fiada da internet. Tem gente que fala, trabalha 4 horas por semana, 3 horas, vai ficar rico, milionário. Isso não existe, gente. Quem tem dinheiro trabalha e trabalha muito, tá? Isso é a realidade da vida. Enquanto isso, procura criar uma renda extra. Nem que seja para você fazer um bico, complementar alguma coisa, para você criar fonte de renda. Sem trabalho e sem fonte de renda, você não tem como melhorar, tá? Aí você vai para outro nível. Procura pelo menos alguma coisa que você consiga ganhar aí 350, 400, 500, 600 reais a mais para você ter uma qualidade de vida um pouco melhor. Tem que trabalhar mais um pouco. Esse nível não tem milagre. Você não consegue fazer milagre num nível desse. Você está no nível de sobrevivência, no desespero. Então você tem que procurar sair daí. Vamos pensar que você começou a fazer uma renda extra, um bico, alguma coisa, e você conseguiu nesse período arrumar uma outra renda que consiga pagar para vocês, vamos dar um exemplo, R$ 2.800, R$ 3.000. Aí você já está falando assim, pô, Rogério, eu consegui sair e estou quase dobrando o meu salário. Beleza. Só que você não pode entrar na ilusão, tá? Na ilusão da classe média baixa, tá? Que é o quê? É você conseguiu quase dobrar o seu salário mínimo. Parece que você já está indo para uma qualidade melhor de vida. Só que aí que entra outra pegadinha. O teu custo de vida, gente, se você pegar, você estava acostumado a viver na M, na situação horrível, apertado. O que você ganhar a mais, geralmente o ser humano ele vai fazer o seguinte, ele vai dobrar também no mesmo nível de despesa. Ele vai começar a gastar mais no cartão, parcelado, vai começar a comer comidas melhores todos os dias, vai frequentar lugares melhores, vai fazer mais assinaturas, vai comprar uma moto financiada, vai comprar um carro financiado para querer aparecer para parente, para a família, e eles não estão nem interessados nisso. Você vai comprar aquele celular caríssimo de última geração de 10 mil, parcelado em R$ 1.000 por mês. Vai sobrar o que para vocês? No final você vai continuar na mesma situação, exatamente igual ao nível anterior que você estava. Você está um degrau acima, mas ao mesmo tempo, esse degrau acima é de dinheiro, mas de dívida você já igualou. Então praticamente você também não vai conseguir nada. Você tem que aprender a domesticar o teu instinto. O instinto de consumo desenfreado é o que mais vai arrebentar a sua vida. Esse é o grande, o golpe, né? O golpe desse degrau que você está. Então você tem que pensar nisso com carinho, tá? Você não vai passar fome nem nada. Agora você tem que aprender a domesticar os instintos. Gasta-se menos, principalmente para quem ganha mais. Se você está ganhando mais, tem que gastar menos. Não existe outro caminho. Senão você não vai conseguir construir nada, tá? A vida é assim, dessa forma. A matemática é uma só. Ganha-se mais, gasta-se menos. Tá? Eu sempre falo isso. Tem gente que às vezes é um médico. Se o médico ganha 50 mil reais por mês e ele gasta, vamos dar um exemplo, 75, ele é negativo em 25 mil. Ele não é rico, ele é pobre. E o cara às vezes ganha 10 mil, ele gasta 5, ele é rico. Se você ganha 5 e você gasta 2, você é rico, porque você tem dinheiro para você reinvestir. Agora, se você ganha 5 e gasta 5, é pobre. Se você ganha 5 e gasta 6, é mais pobre ainda. Se você ganha 5 e gasta 10, é mais burrice ainda. Entendeu como é que funciona o jogo? É isso. Aí você não tem condições de fazer um investimento, de fazer nada. Agora, se sobrar um dinheirinho, sobrou 100 reais, sobrou 150, você já vai começar a entender o que é um CDB, o que é um tesouro direto. Você começar a fazer algum investimento para você aplicar esse dinheiro e você começar a multiplicar. Entendeu? Pode acontecer um imprevisto,
né? O seu carro aconteceu um líquido de arrefecimento, furou no meio da rua, aconteceu um imprevisto, às vezes você tem que levar um cachorrinho no médico ou fazer uma cirurgia, alguma coisa. Tem gente que não tem nada, não tem reserva nenhuma. Você tem que ter uma reserva de emergência, gente, faz parte. Aí você vai para outro nível, você tem que construir, você tem que congelar a tua despesa e aumentar a sua receita. O dinheiro ele vai aumentando ao passo que você vai gastando menos e reinvestindo ele e multiplicando ele. Isso aqui ainda não é o passo para você fazer uma liquidez muito top. A gente tem que entender que são meses que você tem que começar a guardar. E principalmente você guardar uns 3 a 6 meses da tua despesa. Multiplica quanto é que você gasta por mês e começa a guardar. Que se der um imprevisto qualquer, você tem alguma coisa para você se manter num período ruim. Tem gente que se acabar o salário está ferrado, não tem condição de nada. Então a melhor opção, às vezes é um Tesouro Selic, um CDB com uma liquidez que você consiga no mesmo dia você sacar esse dinheiro. Isso vai mudar o jeito como você consome as coisas e como você guarda o seu dinheiro. É o jeito como você vai usar também o seu cartão de crédito, a fatura todo mês. O cartão é bom, gente. O cartão não é uma coisa ruim, mas você tem que saber usar. Não pode pagar o mínimo, tem que pagar o total do cartão, senão você se enrola. Entendeu? Esse é o nível que eu estou passando para vocês. Agora, vamos supor que você saiu num nível de ganhar 2.500, 3.000, 3.500, ou que seja 5, e você pula para um nível onde você vai ganhar 7.000, 7.500, 8.000 reais por mês. Aí entra o quê? Aí começa a entrar as armadilhas do mercado financeiro, que é a inflação, que é o seu estilo de vida, o que você consome. Agora você já tem um salário a mais, vamos supor que você ganhe 7.500. A maioria dos brasileiros, gente, por mês, não vê isso na conta. Presta atenção no que eu estou falando. É um emprego razoável. Razoável para bom. Muita gente não ganha isso. Mas aí entra uma parte que você tem que entender. Você tem que estar começando a negociar com você mesmo para você crescer. O que você vai abrir mão e como você vai multiplicar esse patrimônio. Parar com recompensa. Recompensa é o quê? Aquele carro melhor logo, uma moto cara, um celular logo que você está com um celular mais simples, você já quer pegar um iPhone todo colorido, começar a gastar. Não faça isso. Financiamento nessa fase longo vai arrebentar com vocês novamente. Tem gente que ganha 7.500, está gastando 10, 12, é pobre de novo. Se você ganhar os 7.500 em relação ao que você ganhava, que era 4,5, viva na mesma condição que você vivia antes. Viva com os 4,5, com os 3. Pega esses 4.000 de diferença e multiplica ele. Você vai resolver sua vida, vai parar de passar sufoco. Vocês estão conseguindo entender, gente? Se você estiver entendendo claramente, escreve aqui, Rogério, eu estou gostando da aula, do treinamento que você está dando para a gente. Eu estou ensinando vocês a pensarem, gente. Tem que pensar, a vida financeira não é brincadeira. Se você não respeitar o dinheiro, ele não vai te respeitar, ele não vai ficar um mês na sua carteira. Se você ganha 2.000, 2.500, se você não usar ele com inteligência, no outro mês você está zerado, não tem mais nada. Entendeu? É isso que acontece com a maioria do povo brasileiro. E aí depois reclamam. Vamos supor, tem gente que vai pegar logo, vai mudar logo de casa. Ah, vou sair do meu bairro que eu estou, vou financiar uma casa num apartamento legal. Uma casa, um apartamento num bairro top. Acabou. Você vai começar a frequentar lugares melhores, mais caros? Legal. Você está nessa condição ainda? Não. Você está tentando construir patrimônio. Você está vivendo na ilusão. Essa hora não é a hora de você se meter com isso. É a hora de você ter pé no chão e multiplicar o seu dinheiro. Não entra na pilha das redes sociais, do Instagram, não. Deixa o cara que está lá com o carretão dele, comprou uma BMW financiada. Tem gente que está morando dentro de um lugar que não tem nem água e esgoto direito e o cara aparece com uma BMW branca, toda filmada, colorida. Às vezes sai de lá é lama na roda do carro, o cara se furar um pneu, não tem nem dinheiro para trocar um pneu de um carro e o cara está lá pagando 2, 3 mil de prestação num carro para poder aparecer para os outros, que muitas das vezes não está nem aí para você. Se você estiver numa situação ruim, essa pessoa não vai te dar a mão. Então usa a inteligência, gente. Vamos parar com a vaidade quebra, o ego quebra a pessoa. O seu estilo de vida, se você inflar ele vai acabar com a condição de você poder melhorar. Quantas pessoas saíram de salários bons e hoje desceram os degraus e está realmente continuando na mesma situação inferior que estavam? Eu conheço pessoas que eram empresários bem-sucedidos e quebraram mesmo, quebrou na solda, não tem o que fazer. Se não tiver uma mentalidade boa, para voltar onde estava é praticamente impossível. Tem vários empresários aí andando de Uber, trabalhando em coisas aí, fazendo aí, se virando nos 30 e pessoas que tiveram condições muito boas, mas não soube aproveitar, entendeu? Falta da pessoa ter um temperamento melhor, da pessoa ter um líder, ter gestão. Se você não tiver liderança, tá ferrado, não vai conseguir andar. Entendeu? Então você vai conquistar coisas boas, sim, você tem que manter e multiplicar. Principalmente multiplicar antes de manter. Manter é mais difícil ainda se você não fizer esse dinheiro render para você e você fazer ele trabalhar para você.
Cada conquista nova que você faz são contas novas, são coisas fixas, são parcelas de carro, de seguro, condomínio, IPVA, combustível, IPTU. Você tem que muitas vezes dar um tapa numa casa, pintar, às vezes você pega uma casa grande e você gasta com reformas. Isso tudo a gente tem que anotar no papel, não pode ser na orelhada, fazendo de qualquer jeito, entendeu? Vai dar problema. Se você pensar com carinho no que eu estou falando, você vai ver que eu tenho a realidade da vida e o que eu estou falando para vocês procede. Congela a sua vida por enquanto, pensa numa saída primeiro. Não sai gastando, não tenta aumentar o seu nível de sua régua. Não aumenta essa régua agora, primeiro aumenta a régua financeira. Se eu estiver falando aqui, está fazendo sentido para vocês, coloca seu nome nos comentários, coloca de onde você está falando e fala, Rogério, estou entendendo perfeitamente, isso aí está sendo um tapa para mim. Porque nessa hora, às vezes, o cara está com um iPhone caríssimo no bolso, pagando uma prestação violenta e às vezes não tem nada dentro de casa. Entendeu? É isso que a gente tem que entender. Se você tem condições de fazer, faça. Se não tem, segura a viola, não faz, porque vai dar problema. Tá? Todo aumento que você faz, toda bonificação que você faz para você mesmo, é uma recompensa que às vezes não é aquela hora. É uma recompensa às vezes ilusória, é uma ilusão. Você tem que pensar em investimento, não em você gastar. Tá? Vou passar para vocês à frente para a gente poder entender juntos. Você tem que fazer, com toda a sinceridade do mundo, uma lista de tudo que você gasta por mês, seja com combustível, com comida, com lanche, com contas, com streaming, com filmes, com Netflix, com cartão de crédito, principalmente, é um vilão muito grande das famílias. Entendeu? Desde do seu bujão de gás, da sua conta de luz, da sua conta de água, se você tiver mais simples ainda, vai prestando atenção em tudo isso, anota tudo, faça um caderno. O que você puder cortar, não é necessário, você corta para sobrar valor para você. Isso é que é o interessante. Sem isso, você não vai conseguir crescer nunca. No dia do pagamento, a primeira coisa que você tem que fazer, para quem é assalariado, antes de você pagar qualquer conta, tira um dinheiro para você guardar. É aquela reserva para você. Pode ser 5%, pode ser 10%. Tira primeiro e guarda para você. Para você. Entenda isso. Tá? Outra coisa que eu sou contra, e às vezes eu sou a favor, mas depende, aí é uma coisa pessoal de cada um de vocês, com a sua crença, com a sua religião. Independente de igreja, do que seja. Deus não precisa de dinheiro de ninguém. Presta atenção. Você às vezes faz parte de uma paróquia, você faz parte de uma igreja evangélica, que você seja kardecista, espírita, umbandista, o que seja, que você seja ateu, o que seja, budista. Se você quiser fazer alguma coisa pela sua instituição, você faça por você, não por obrigação. Você não é judeu. O dízimo era do judeu. O judeu antigamente era obrigado a dar o dízimo. Para quem era da tribo de Levi, tá? Para quem entende da Bíblia, do que eu estou falando, dentro da Bíblia o dizimista mesmo era para quem era judeu. Você não é judeu. Por que as religiões hoje cobram dízimo de vocês? Agora, lógico, você faz parte de uma instituição, tem água, tem consumo de luz, tem as coisas lá de dentro. Você dá uma oferta, você faz alguma coisa, beleza. Mas 10% eu aconselho vocês. Pega primeiro, guarda para vocês fazerem o investimento de vocês. Não sai soltando dinheiro à torta e à direita, não. Tem muita igreja séria, tá? Se você quer realmente apoiar, beleza. Mas tem muita safadeza também aí no meio. Então não seja ingênuo, não. Não brinca com dinheiro, não, que depois ele some do seu bolso e não fica contando que vai ficar caindo na sua conta Pix, não, que isso não existe. Primeiro você tem que cuidar de você e da sua família. Deus vai te abençoar sim, vai te honrar, se você fazer o que é o certo primeiro. Agora não é correto você sair dando dinheiro aí a 3x2, em vez de você resolver sua vida primeiro. Primeiro você tem que estar bem. Se você está bem, você consegue ajudar a sua comunidade, consegue ajudar a sua igreja, a sua instituição que você faz parte. Agora, imagina, você não tem nada. Aí você já está apertado, aí você acredita, não, vou dar 10% que vai multiplicar para mim. Gente, entenda, a vida é uma coisa, a vida real é uma coisa, a vida de ilusão é outra. Deus vai te abençoar sim. Você vai trabalhar, vai prosperar. Tem gente que às vezes dá de oferta, eu tenho amigos e são empresários, empreendedores também, que a gente dá de oferta às vezes mais do que é o dízimo. Tá? Tem pessoas que são generosas. Às vezes o cara retira um salário mínimo, vai dar aquilo ali. Se você tiver condições, você dá uma oferta que às vezes é muito maior do que um salário mínimo. Mas não fica preso não. No início, se você não tenha dinheiro, primeiro você multiplica ele, faz o dinheiro, depois você vai ajudar e vai honrar quem você precisar. Tá entendido? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou sendo bem claro. Tem gente que vai gostar de ouvir isso, tem gente que não vai gostar. Mas é a realidade.
Primeiro você se paga, recebeu o seu salário, tira para você. Você não é judeu. Judeu, ele tem obrigação. Se ele é um judeu, ele está dentro da comunidade judaica, o preceito dele, se ele for da tribo de Levi, ele tem que ter realmente o compromisso dele ser um dizimista fiel. Tá? Agora, se você não é judeu, você não tem obrigação nenhuma com dízimo. Me desculpe qualquer sistema religioso, mas é isso que eu penso. Tá? Eu sou sincero com vocês. O que sobrar é para você viver e você reinjetar e você alimentar. Agora, vamos lá. Se você saísse dessa fase agora de 8 mil e você fosse para 15 mil, 12, 13, 14, 15, 16 mil, aí você vai começar a entrar o quê? Vai começar a entrar imposto de renda. Aí você chegou num patamar que a maioria nem está pensando de chegar e nem vai alcançar tão rápido. Tecnicamente, você está aí entre os 1% aí do pessoal do país que ganha mais dinheiro. Comenta aí se você conhece pessoas que ganham 15 mil reais para cima e quais as pessoas que você conhece no seu leque de amizade. Coloca aí. Aí vem outra surpresa, imposto de renda. A alíquota desses impostos de renda para quem ganha isso aí é 27,5%. Então, se você ganha em torno de 12, 13, 14, 15, 16, 17 mil, faz as contas, 27,5 vai para o governo, tá? Se você tiver contra-cheque, já é praticamente, às vezes, retido na fonte. Se não, você tem que contratar um contador e você tem que pagar isso por fora. E é um dinheiro que não fica na sua mão. Você trabalhou anos e anos e anos, estudou, né, se auferiu, aprendeu habilidades novas, assumiu mais responsabilidade dentro de uma empresa e você vê essa parte desaparecer do seu bolso. É 27,5 que vai para o governo, tá? É o famoso leão. Uau, ele panha, tá? E é exatamente nessa parte que o pessoal entra num choque de realidade. Você tem que acordar e entender que você tem que aplicar esse dinheiro mais rápido para ele acompanhar o que você perde. Aí você tem os PGBL da vida, tem planejamentos tributários que você tem que ter um contador para poder auxiliar vocês, senão vocês vão continuar pastando, não vão crescer. E geralmente o pessoal aqui nem consegue bater os primeiros 100 mil reais investidos e guardados na realidade da vida, tá? Aí sim, quando você vê aquele número mágico na tela do seu celular, na sua conta bancária, aí algo vai começar a mudar positivo para vocês, desde que você aprenda a economizar e multiplicar. Entendeu? Você tem que parar de pensar em salário e começar a pensar em patrimônio, em crescer. Aí você vai entender os juros, o que acontece com o número dos juros. Quando você paga o cartão de crédito atrasado, o que acontece? O banco está ganhando dinheiro nas suas costas. Agora, quando você diminui o teu cartão de crédito e você guarda o teu dinheiro e você investe ele da forma certa, os juros compostos vão trabalhar para vocês. Aí sim você vai começar a entrar no jogo da abundância, onde o dinheiro vai começar a aparecer para você. É cruel, no início tem que ser aos pouquinhos, mas você vai melhorar de vida sim, pode ter certeza disso. Tá? E para subir para o próximo nível, você tem que pensar também em você não ficar mais de carteira assinada CLT trabalhando para ninguém. Tá? Aí você tem que começar a entender que o teu conhecimento é que vai abrir portas para você abrir um negócio. Você vai ter que trabalhar com CNPJ, você vai ter que ter contato com pessoas mais influentes para você crescer. Aí você já vai para um nível que é de 30 mil para cima. Aí você vai jogar o jogo de verdade, que é o jogo do quê? De você fazer ativos, patrimônios. Aí você vai deixar de ser assalariado para você trabalhar com CNPJ. Você vai ter que virar uma PJ, pessoa jurídica, pessoa que tem CNPJ. Aí as cargas de impostos vão diminuir muito, muito. Tá? Porque você vai ter um contador para poder te ajudar. Você vai ter dividendos, você vai ter uma folha de recebimento que é o teu Prolabore. Aí você vai entrar num jogo já de gente grande. Aí é a hora de você ter mais controle financeiro para você poder crescer e ter a sua liberdade. Desde o momento que você começou a plantar lá no início. Ninguém vai pular queimar essa etapa e chegar agora. Pronto. Não tem isso. Não é assim que funciona. Entendeu? Tudo tem um preço. Você vai ter que criar fluxo de caixa e ativo. É essa mentalidade que daí para frente, de 30 mil em diante, as pessoas pensam. Entendeu? Você vai ter que ter conversas melhores com os familiares de vocês, com as pessoas que cercam vocês, com o seu cônjuge, com os seus filhos. Aí você já pensa numa estrutura maior. É uma distância que naturalmente vai acontecer de outros degraus daqueles lá para trás. Você já pulou de fase. Você no videogame você já está avançando para praticamente terminar o jogo. E agora o nível mais avançado, que praticamente é o mais complexo, é a pessoas que têm um patrimônio de 100 mil reais para cima. Você conhece empresários ou empreendedores que têm patrimônio de 100 mil reais para cima? 100 mil é o teto mínimo, eu estou falando de 100 mil até 1 milhão. Quem é da tua rede de relacionamentos que você conhece que é milionário, que ganha de 100 mil para cima? Coloca aí se você tem esse tipo de amizade. Isso vai dizer o seu network se você vai conseguir chegar lá ou não. Tem que ter amizade com pessoas mais prósperas para vocês conseguirem chegar lá.
Aí você já vai lidar com complexidade de patrimônios, onde a maioria das vezes as pessoas estão sonhando em chegar lá e muitas não conseguem, tá? Porque realmente a vida ela te obriga a ficar na outra etapa. Né? Você tem que imaginar que você está num cenário mais top. Ali você tem que começar a separar quem vai caminhar com você. Você vai pensar já em sucessão patrimonial, que é o quê? Como você vai deixar os seus herdeiros, como você vai blindar esse tipo de patrimônio para se houver qualquer coisa jurídica, você não perder a casa, não perder nada. Não sei se vocês lembram, há pouco tempo aqui no Brasil, aconteceu o caso daquele ator da Globo, Mário Gomes. Ele não tinha uma holding familiar, ele não tinha nada de proteção familiar, foi despejado, ele perdeu a casa dele no Joá, no Rio de Janeiro. Então foi falta de conhecimento. Muitas das vezes são pessoas que estão com uma situação boa numa época da vida, mas às vezes acabam tendo uma certa ingenuidade, ou às vezes não tem uma pessoa para orientar. Divórcios, holding familiar, gestão profissional, divórcios também, casamentos mal estruturados, tem mulheres aí que se separam, levam o patrimônio todo da pessoa. Então nessa faixa que você está vivendo, se você chegar nisso, você tem que pensar nisso tudo, que uma decisão errada vai fazer você tomar prejuízo. Entendeu? São centenas de milhões e milhões de reais. Aí você volta para a pobreza daqui a pouco. É dessa forma que funciona. A vida é real, a vida ela é injusta. A gente pensa, a vida é justa? Não. Você tem que saber se defender dela. Entendeu? Vocês veem agora o problema dos aposentados e pensionistas, as pessoas trabalharam a vida toda, veio um bando de canalha safado, vagabundo, tirar o dinheiro das pessoas mais simples. Um monte de gente que não sabe, às vezes, nem entrar com um processo. Isso é safadeza, é o que a gente fala, o desenho ele é feito para quem tem inteligência. Então você tem que aprender a proteger o seu patrimônio. Então, gente, vamos entender aqui. Os níveis que eu passei para vocês foi desde o salário mínimo até praticamente as pessoas que chegaram no nível maior. Que é o quê? É a geração de riqueza. Você pode muito bem sair de um salário mínimo e chegar nesse número mágico que eu estou falando para vocês. Agora vai depender da sua tomada de decisão, o quanto você aguenta de pancada na vida e o quanto você aguenta controlar o seu ego, tá? Fica um conselho para vocês. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se, compartilhe, ative o sininho das notificações e seja membro. Deus abençoe sua vida, tenha juízo e faça dinheiro. Um abraço. Fiquem com Deus.